Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Vivian. Estou aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês, hoje sobre segurança em instalações fotovoltaicas. Queria primeiramente agradecer a presença de vocês, né, mais uma vez por aqui, e também oficializar também como um compromisso, né, como uma das colaboradoras da K2 Systems, que todos nós da K2 Systems, em respeito às autoridades, estamos fazendo home office. Então, a partir de hoje e até pelas próximas semanas, a gente vai começar uma agenda inteira de webinars e outros conteúdos digitais para vocês. Eu quero ressaltar também que todos os nossos funcionários também estão trabalhando de forma remota aqui no Brasil. Lá fora também a grande parte, mas a nossa operação não parou. Lá fora, a K2 Systems Alemanha está operando de maneira normal, vamos dizer assim, logicamente com algumas restrições, mas estamos operando de maneira normal, então esse é o nosso compromisso durante esse período, tá sempre perto de vocês, de qualquer forma, tá? Então, eu sou a Vivian, sou responsável técnica da K2 Systems Brasil. A Amanda também está acompanhando hoje a gente aqui no webinar, ela é responsável pelo comercial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema, né, muito importante, que é a segurança. O webinar está um pouquinho longo, mas eu vou tentar ser sucinta para vocês e bem clara, de forma bem explicativa tudo, porque é um tema muito relevante para o mercado solar, né? E ao final a gente vai fazer um relatório no BASE, eu vou mostrar para vocês todos os parâmetros, explicar tudo direitinho, como que é feito, como que é tratado esse tema dentro da K2, tá? Então agora eu vou mudar para a apresentação de slides e mais tarde a gente se vê. Bom, vamos lá então. Primeiramente, queria apresentar vocês, né? Aqui sou eu, responsável por desenvolvimento de produto, suporte técnico. A Amanda Moura, também responsável pela parte comercial dentro da K2 Brasil. E o Martin, né, grande conhecido, pioneiro no mercado solar aqui no Brasil. Ele hoje é o CEO da K2 Systems, tá? Então, hoje eu vou apresentar agora para vocês a agenda. Primeiramente, vamos fazer uma breve introdução da K2 Systems e mostrar alguns números da atuação no mercado global. Em seguida, exploraremos o tema do webinar de hoje, falando sobre as normas brasileiras e internacionais, ressaltando a importância do cálculo estrutural, dos testes e certificações e dos relatórios de estática. Ainda relacionado a esse tema, vamos falar sobre o papel dos recursos digitais da K2 e o motivo por trás dessa estratégia de digitalização. E, ao final, como sempre, uma demonstração no software, desde o registro nas plataformas da K2 até o planejamento de um projeto completo no software com relatório estrutural. E hoje, ainda mais do que das outras vezes, a gente vai explicar passo a passo o que está escrito nesse relatório estrutural. Então, desde já, fiquem à vontade para enviar suas questões ou dúvidas a qualquer momento. A gente vai responder todas as dúvidas aqui no webinar, tem um espaço reservado para perguntas no final. E se não houver tempo, eu vou responder também as dúvidas de vocês por e-mail, tá? Nossos contatos também vão ser fornecidos ao final da apresentação. Nós nos definimos como especialistas em sistemas de montagem, sempre oferecendo soluções eficazes, econômicas e, sobretudo, confiáveis para todos os tipos de telhado do mundo. Nosso objetivo é garantir a melhor experiência para o cliente durante a instalação, desde a etapa de planejamento, economizando tempo com nossos recursos digitais, até a instalação e manutenção, com componentes práticos e fáceis de utilizar, sem abrir mão da segurança e competência. Nós acreditamos na energia solar como uma das fontes de energia renovável promissoras no mercado global. No Brasil, nosso papel é ainda mais importante, porque o potencial nacional é gigantesco. Somos pioneiros na pesquisa e desenvolvimento de alternativas como essa. Então, soluções rápidas, práticas, seguras e adaptadas às necessidades dos clientes são o foco do nosso trabalho, realizado de forma cooperativa entre todos os nossos colaboradores.
Então, alguns números aqui para vocês da K2. Hoje a K2 conta com 150 funcionários a nível global, sendo que mais de um terço do time é de engenharia, completamente dedicado à pesquisa e desenvolvimento, testes, certificações e novos produtos. Existem 8 filiais a nível mundial e mais de 100 distribuidores em todo o mundo, sendo que o Brasil é um dos maiores mercados em potencial da empresa. Já temos mais de 10 GB de potência instalada no mundo todo, sendo só no ano passado 1,3 GB. A K2 Systems já atua no mercado global há mais de 15 anos, que significa uma marca de solidez, competência, confiabilidade no mercado, mesmo com algumas crises enfrentadas no mercado europeu e outros mercados globais também, inclusive a que a gente está enfrentando agora, né? Então, aqui estão as filiais da K2 Systems distribuídas ao redor do mundo. Henningen, na Alemanha, é a nossa matriz. Também estamos em Annecy, na França, Bolonha, na Itália, K2 Solar, na Inglaterra, Everest Solar, nos Estados Unidos e México, além de Cidade do Cabo, na África do Sul, e São Paulo, Brasil. Aqui a gente fica em Barueri, no Alphaville. Aqui um mapa bem legal que a gente sempre gosta de mostrar para ilustrar justamente isso, que nós estamos presentes no mundo todo, né? Então, hoje, os sistemas da K2 Systems são distribuídos a nível global, em todos os continentes, em mais de 120 países. Aqui no Brasil, mais especificamente, estamos presentes desde 2012, mas foi só em 2018 que adaptamos e tropicalizamos as nossas soluções. Nessa nova entrada no mercado nacional, adaptamos mais de 10 soluções do portfólio global e o nosso trabalho diário é atender às expectativas dos nossos clientes aqui, oferecendo segurança, confiabilidade e competência. Por isso, o nosso trabalho é muito importante, desde a orientação para a utilização dos nossos recursos digitais até a prescrição dos sistemas de montagem propriamente ditos. Já temos mais de 1.200 usuários registrados no Base, e a cada mês esse número aumenta, sinalizando um importante passo com uma maturidade mesmo do mercado brasileiro. Falando ainda sobre o nosso mercado brasileiro, né, a gente achou importante mostrar esse infográfico para vocês, já entrando um pouco no nosso tema de hoje, que é segurança. A Greener realiza periodicamente com muita competência alguns estudos específicos do mercado fotovoltaico no Brasil. Na divulgação do último estudo estratégico de geração distribuída do quarto trimestre de 2019, nos deparamos com o seguinte resultado: o requisito principal na escolha do distribuidor é preço, enquanto o requisito principal na escolha da estrutura é a qualidade. O que queremos mostrar com isso é o seguinte: vale a pena você determinar a escolha junto ao seu distribuidor, pautando-se por preço, colocando em risco a sua instalação por completo? A estrutura representa apenas 7% do preço total do gerador e tem um papel fundamental. É o esqueleto do sistema e o que mantém em pé e funcionando todo o restante do sistema. Então, instalações fotovoltaicas são um ótimo investimento, desde que feito com cautela. Sempre lembrando que preço não deve ser o fator decisivo preponderante, e sim a qualidade e segurança da instalação. A vida útil das placas pode chegar a 20, 30 anos, e o seu investimento deve levar em conta que a sua estrutura também deve suportar todas as cargas que incidem sobre ela durante todo esse tempo. Por isso, não economize e não deixe esses recursos de lado na hora da sua decisão. Ainda mais num período como o que a gente está vivendo agora, de uma crise, você acha que o seu fornecedor de estruturas vai sobreviver por mais 20, 30 anos, que é o período de vida útil da sua instalação? Quantas crises a gente não vai passar até lá? Então, justamente para ressaltar o quanto a segurança e a qualidade é extremamente importante. Então, passando essa breve introdução, vou aqui já abrir. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, não esqueçam de mandar aqui no bate-papo, tá? Que eu vou dar uma olhada daqui a pouquinho. Então, passando essa breve introdução, vamos começar pelo principal tópico que envolve o tema, que são os fundamentos normativos, testes e certificações, e como que a K2 Systems, nós
apresentamos e compilamos todos esses dados para o cliente e para o instalador. Mas antes de tudo isso, queria mostrar algumas fotos para vocês. Muitas vezes os projetistas e integradores tendem a negligenciar a estrutura no planejamento de um sistema fotovoltaico, essa que é a verdade. Mas é justamente ela que sustenta todo o projeto. É a parte crucial de uma instalação. A não utilização de um sistema de montagem apropriado pode acarretar na perda de todos os outros componentes, danos no seu telhado e talvez até em outros telhados ou pessoas que estejam na rua naquele momento. Então, outra coisa muito importante também é que tomou-se como verdade absoluta que os sistemas devem estar sempre voltados para o norte, o azimuth, né? Com inclinação igual à latitude. Sim, esse é o cenário ideal para alguns casos, porém não é uma verdade absoluta. Toda e qualquer instalação fotovoltaica deve ser sempre analisada sobre o aspecto técnico e financeiro. Já foram feitos alguns estudos que hoje são amplamente divulgados e podem ser encontrados com certa facilidade, mostrando que as perdas por orientação não passam de 2% da energia produzida por um sistema considerado ideal. Ou seja, antes das perdas por orientação, são mais representativas ainda outros fatores ambientais que influenciam os valores de geração dos sistemas fotovoltaicos, como a irradiação solar, a temperatura dos módulos e o acúmulo de sujeira. Então, hoje no Brasil, vemos casos simplesmente inacreditáveis de sistemas fotovoltaicos montados sobre telhados com estruturas emendadas, improvisadas, baseadas no mito, na busca pelo norte geográfico. E aí acontece o que vocês estão vendo aí nas fotos. Segurança da instalação é colocada em último lugar, sem contar o eventual acréscimo financeiro decorrente da adaptação da estrutura. Se a orientação prevista e calculada no projeto é calculada de forma correta, não vale a pena abrir mão da segurança, do respaldo técnico e da garantia do seu fornecedor de estrutura por esse 2% de perdas que podem ser compensados de outras formas e podem ser previstos no planejamento. Então, toda e qualquer economia, seja de materiais, seja de espessura, número de componentes, pontos de fixação ou documentação técnica, principalmente, podem levar ao colapso do sistema. Por isso, todo o seu sistema deve ser verificado, dos parafusos aos fixadores, aos perfis, e esse é o compromisso do seu fornecedor de sistemas de montagem. Isso vale para absolutamente todas as instalações fotovoltaicas. Cerque-se de conhecimento e busque sempre suporte profissional. Qualquer orientação é válida e as eventuais perdas podem e devem ser consideradas no cálculo do sistema, sempre priorizando a segurança na instalação. Então, além de todos esses motivos que a gente expôs agora, temos que citar também as normas e padrões que devem ser aplicados e utilizados no projeto de edifícios e construções, instalações fotovoltaicas. Já existem em outros países normas específicas para o cálculo estrutural de instalações, mas ainda não é o caso do Brasil. Por isso, é ainda mais importante que o restante das normas já existentes sejam seguidas. A K2 Systems Brasil já colocou como um compromisso para esse ano e para o ano seguinte, né, para o curto prazo, nós já estamos nos movimentando para que essa norma específica de sistemas de montagem seja escrita, porque é de extrema importância para o crescimento saudável do mercado de sistemas de montagem, né? Caso contrário, veremos cada vez mais telhados e módulos caindo, prejudicando negócios e tirando vidas. Então, aqui estão algumas das normas fundamentais que devem ser seguidas no cálculo estrutural de uma instalação. Desde as normas de cálculo de edifícios, também passando pela norma específica de ventos, até as tolerâncias dimensionais de produtos estrudados em alumínio. Além dessas normas, existem várias outras normas relevantes, principalmente considerando todo o cálculo elétrico da instalação também. Agora eu vou tentar explicar, vamos lá, explicar de uma maneira simples, tá? Que vocês possam acompanhar de forma fácil o que tem por trás de todo esse cálculo estrutural. Então, colocando esse slide de uma forma bem simples, em todos os cálculos de engenharia
Utilizamos esse método que utiliza dados estatísticos e conceitos de probabilidade. Ou seja, em qualquer cálculo estrutural, o que acontece é o seguinte: aumentamos o valor das ações e diminuímos o valor das resistências. Mas vamos lá, o que são as ações e o que são as resistências? As ações são, por exemplo, o peso próprio do sistema e as cargas de vento que incidem na estrutura, enquanto as resistências são próprias dos componentes da estrutura. Ou seja, aplicamos os conhecidos coeficientes de segurança, um para majorar as ações e outro para minorar as resistências. Em termos de probabilidade, quando equacionamos dessa forma, é muito improvável que haja alguma falha na estrutura. Então, isso é tido como uma prática, de modo geral, que é aplicada no mundo todo. Todas as normas a nível mundial aplicam esse fundamento, tá? Então, vamos explorar um pouquinho mais a fundo isso. Explorando esse universo das ações, sabemos que para geometrias de edifícios comuns, a NBR 6123 define parâmetros e métodos de cálculo de cargas de vento. Os efeitos sobre o telhado podem ser de sucção ou de sobrepressão, de acordo com o tipo do telhado, posicionamento e fixação dos módulos. Ainda sobre as ações, a norma específica de ventos, ela determina um método de cálculo dos esforços, com o qual, de acordo com a localização do projeto, tipo do terreno, rugosidade do terreno e importância da edificação, podemos calcular a pressão dinâmica do vento e a força global do vento sobre a edificação em questão. Então, o passo a passo é estipulado pela norma e é relativamente simples, mas a gente deve prestar atenção em vários fatores durante o cálculo. Por isso que é interessante ressaltar aqui que para cada região do Brasil, para cada telhado, para cada terreno, cada paisagem, o cálculo é diferente, porque os coeficientes mudam e, consequentemente, a carga e a força total do vento sobre a edificação mudam também. Ou seja, tem diversos fatores multiplicadores e fórmulas que conseguem parametrizar tudo isso da forma correta. Então, não adianta você assumir que para todas as instalações, determinado fixador, parafuso ou sistema é seguro, sem que seja feito o cálculo individualmente, de acordo com as características específicas do local, porque a carga de vento vai mudar. Calculando as ações, então, passando essa parte das ações, majorando essas ações, como já mostrei lá atrás agora para vocês, agora a gente precisa definir as resistências dos componentes para equacionar tudo isso. Então, como a K2 Systems faz isso? Testes em túneis de vento, certificações em instituições aprovadas e relatórios. Essas instituições terceiras geralmente são especializadas na determinação desses parâmetros e devem ser segregadas do fabricante para garantir a veracidade da informação. Então, geralmente, esses dados vêm em forma de relatórios detalhados e determinam a resistência de determinado componente em algumas situações, tá? Como, por exemplo, qualquer fabricante de parafuso, se você explorar o site deles, vai ter lá um exemplo desse certificado. Eles vão te mostrar as cargas de resistência do parafuso em cada aplicação, tá? E é isso que a gente faz aqui. A gente manda fazer todos esses testes, a gente tem esses relatórios de instituições terceirizadas, tá? Que são credenciadas e especializadas nisso, e é com esses relatórios que a gente faz todos os cálculos estruturais dentro da K2 Systems. Então, posto isso, vamos para o equacionamento, que não é tão simples assim, infelizmente. Então, a NBR 6120, que é a norma de cálculo, efetivamente, de edificações, estipula que para cada tipo de carregamento devem ser consideradas todas as combinações de ações que possam acarretar os efeitos mais desfavoráveis nas seções críticas das estruturas. Então, na prática,
o que acontece? A gente deve considerar algumas combinações e alguns coeficientes de combinação e redução para equacionar tudo isso. Então, aqui eu vou mostrar em seguida algumas das tabelas que constam na norma para esse equacionamento, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, para quem nunca deu uma olhada na norma, o que são esses coeficientes, aonde vocês podem encontrar, quais são essas equações. Então, por exemplo, para efeitos desfavoráveis, para a combinação normal, temos o coeficiente de 1,4, para efeitos favoráveis, coeficiente de 1,0. Aqui também, para os valores de combinação e de redução para ações variáveis, como, por exemplo, efeitos do vento. Nós não temos neve, então isso daqui não está estipulado na nossa norma, mas para edificações fora do Brasil também teria algo do tipo aqui, tá? Então, isso daqui é como que é, sim, a norma brasileira, tá? O que ela estipula. Então, dentro dessas combinações de ações, existe o carregamento normal, que é o que acontece com maior frequência dentro da vida útil da estrutura. Então, para esse equacionamento do carregamento normal, a norma estipula que seja considerado na verificação da segurança o estado limite último e o estado limite de serviço. Então, a imagem mostra bem a diferença entre esses dois estados. Então, enquanto o serviço está relacionado a deformações, o estado limite último está relacionado à ruptura. Ou seja, toda estrutura, lembrando que está estipulado na norma, toda estrutura deve ser verificada não só na ruptura, como também com relação a deformações, comportamento, aspecto estético, danos localizados, que comprometem sim a durabilidade da estrutura. E por que a gente quis mostrar isso? Bom, para quem já solicitou uma comprovação da resistência junto ao seu fornecedor de estruturas, provavelmente recebeu um relatório simples com valor somente de ruptura. Mas a consequência disso eu vou mostrar para vocês agora. O que acontece? O gráfico da imagem é um gráfico característico de tensão, deformação de uma estrutura metálica. Então, nele podemos ver claramente essa distinção entre o limite de escoamento, que está atrelado ao estado limite de serviço, e o limite de ruptura, que está associado ao estado limite último. Ou seja, limite de resistência à ruptura é uma maneira equivocada de calcular o sistema. Lembra que a norma estipula, lembra que eu comentei, que seja considerado na verificação da segurança os estados limite último e o estado limite de serviço? Pois bem, a gente deve considerar o limite de resistência ao escoamento também. Tudo isso para dizer e ressaltar mais uma vez que todos os nossos componentes detêm múltiplas certificações internacionais, incluindo certificação TÜV, e o que a gente está falando aqui não é brincadeira. Os componentes são testados pelo Instituto Alemão de Engenharia, sempre considerando as normas internacionais Eurocode e também a BNT. Nós temos máquinas e equipamentos de testes dentro da K2 Systems, na Alemanha. Então, a gente tem uma avaliação continuada realmente dos sistemas e um time de engenharia dedicado para isso. O foco no cliente é nosso objetivo em todos os departamentos: marketing, vendas, desenvolvimento de produto, pesquisa e logística. E o nosso objetivo de verdade é garantir inovação técnica, segurança e agilidade para melhorar essa experiência com os sistemas fotovoltaicos. Então, no site da K2 Systems vocês encontram também mais detalhes sobre todas essas certificações e outras que a gente tem, considerando as normas locais de cada país. E, além disso, nós oferecemos também, vocês podem ir no nosso site explorar os termos da nossa garantia, que é de 12 anos. Então, para quem já está habituado e conhece as plataformas da K2, sabe que essa é a carinha da capa do nosso relatório estrutural gerado pelo BASE, que é o nosso software de planejamento gratuito. Lá você encontra muito de tudo isso que a gente falou até agora, todo o detalhamento das equações, coeficientes considerados e resistências individuais. Então, isso tudo eu vou mostrar daqui a pouco, quando a gente for fazer a simulação no software. Da mesma forma,
nos datasheets elaborados especialmente para o Brasil, nós consideramos todas as normas para a criação da tabela de aplicabilidade que pode ser encontrada no verso do datasheet. Então, lá você consegue determinar se o seu sistema pode ser instalado sobre o seu telhado ou não, e também quais os parâmetros foram considerados no cálculo estrutural. Quem já deu uma olhada nesse datasheet, tem esse mapa justamente igual ao mapa da norma, tá? Brasileira, e lá você consegue identificar de forma simples qual que é a sua localização, a característica do seu terreno, e consegue determinar se esse sistema pode ser instalado ou não sobre o seu telhado, tá? Isso tudo é uma maneira da gente compilar tudo isso que a gente mostrou agora. E aí também, o que é mais importante em tudo isso é justamente a digitalização de todo esse processo, que é feita através do BASE e dos outros recursos digitais da K2 Systems. Esses recursos, na verdade, são a maneira que a gente encontrou de focar ainda mais nas necessidades dos nossos clientes, colocando toda a nossa experiência e expertise à disposição do instalador. A digitalização para nós nada mais é do que a simplificação de todo esse processo de planejamento como um todo. Então, todos os testes que a K2 Systems já fez, todos os sistemas já desenvolvidos, todo o conhecimento acumulado durante esses 15 anos estão compilados no software. A simplificação e automatização desse processo leva em conta todos os testes em túneis de vento já realizados, fluxos de trabalho complexos, estatísticas de comportamento de estruturas compiladas, testes e dados de turbulência, concentrações de pressão de vento e redução da capacidade de carga, e vários outros dados que estão invisíveis em primeiro plano, mas estão sendo considerados em todos os cálculos realizados. Todo o nosso conhecimento e expertise está nas nossas ferramentas digitais, de forma gratuita. Então, você tenha certeza de que tem um suporte profissional ao seu alcance, gratuito. A digitalização é a nossa proposta de segurança, confiabilidade para o seu sistema. O BASE é um software de planejamento estrutural online gratuito. Ele é baseado no mecanismo de busca do Google Maps, tá? O planejamento é feito em 5 passos, da localização do projeto até a lista de materiais completa. Já conta com 15 idiomas integrados e fornece cálculo estrutural detalhado, incluindo validação estática de acordo com as normas. Todas as ferramentas de desenho são de fácil utilização e edição, e você ainda conta com uma conta de usuário personalizada com um diretório de projetos. O aplicativo da K2 tem 2 novas funções também, que é o Roof Check, que ajuda os usuários a inserir todos os dados de projeto diretamente do telhado, e o Smart Pocket, que disponibiliza todos os dados do projeto, incluindo o relatório do BASE, diretamente no aplicativo. O aplicativo da K2 está disponível gratuitamente na Apple Store e na Google Play Store. O aplicativo também, para quem já baixou no seu celular, ele é muito amigável e está integrado com todas as informações de planejamento de projeto. Você consegue, com um clique, ir para vídeos de instalação, ver imagens de projetos de referência, qualquer tipo de documento sobre qualquer sistema e por aí vai. Então, a gente apresenta de forma simples o sistema para vocês apresentarem, eventualmente, até para o cliente de vocês. Todas as informações sobre projetos, planejamento, estão disponíveis com o aplicativo para vocês em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, além disso, vocês também têm uma assistência de vendas eficiente e gratuita. O software também está integrado com a interface K2+. O K2+, né, o K2 Plus, ele conecta diretamente o BASE, né, que é o nosso software, com as ferramentas de planejamento de inversores, permitindo o compartilhamento direto dos dados do projeto e economizando um tempo considerável para os usuários. Por quê? Porque ele interconecta e faz a transferência de todos os dados que vocês inserem nos passos do planejamento estrutural, vocês transferem todos esses dados para a ferramenta de cálculo dos inversores. Então, vocês têm redução de toda a complexidade que é lidar com todos esses dados e também do planejamento, e vocês conseguem reduzir o tempo, porque vocês não precisam entrar com os dados
mais de uma vez nas duas plataformas. Então, para quem quiser ter uma ideia mais legal sobre isso, nós já gravamos um webinar com um especialista da SMA e também com um especialista da SolarEdge. A plataforma também está integrada com o software da Fronius, tá? Isso já está online, a gente já está funcionando. E nós já temos webinars demonstrativos para vocês verem como tudo isso funciona de verdade, tá? A gente fez projetos reais, o webinar da SMA ficou super completo. O César Kobayashi que nos acompanhou nesse webinar e também o Maurício Ritter que nos acompanhou no webinar da SolarEdge, tá? Então, eles são webinars bem completos, eu convido vocês a darem uma olhada no nosso canal no YouTube e procurarem por esses webinars, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vou fazer um planejamento rápido, tá? Passo a passo, porque hoje o foco é estrutura. Então, eu quero fazer um planejamento um pouco mais rapidinho para vocês verem o que está escrito de fato no relatório estrutural da K2, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mudar a tela aqui. Bom, imagino que vocês estejam vendo aqui a tela minha tela do computador, tá? Esse daqui é o link do Base, então base.k2-systems.com. Vocês não precisam baixar nenhum tipo de software, nada. É um link que está online, tá? Então é só vocês acessarem o link e vai estar tudo disponível dentro desse link para vocês, tá? Aqui, para quem não ainda acessou a plataforma do Base, eu vou fazer aqui uma demonstração rápida sobre como acessar. Então, aqui você vem registrar, vocês vão fazer o registro aqui na plataforma, lembrando que o registro nas plataformas da K2 Systems é um registro só, então vocês fazendo esse registro uma vez, vocês já vão conseguir acessar tudo dentro do aplicativo também e outras plataformas da K2, tá? Fazendo esse registro, vocês vão receber um e-mail de confirmação e o acesso de vocês vai estar liberado dentro de até 24 horas. Então, eu vou fazer login aqui na minha conta para a gente dar continuidade com o nosso planejamento do dia. Então, assim que você entrar, vai aparecer você fez o login com sucesso, tá? Passando aqui brevemente por esses ícones, novo projeto, você inicia um novo projeto. Abrir projeto, você acessa o seu diretório de projetos, então todos os projetos que você já fez estão salvos aqui, é online. Se você salva o projeto também, automaticamente ele vem aqui para o seu diretório. Você pode baixar o arquivo do projeto também para enviar para algum colaborador da K2 ou eventualmente algum cliente, parceiro que queira abrir esse projeto na tela dele, tá? E aqui algumas ferramentas de ajuda para vocês. Então, hoje nós vamos iniciar um novo projeto. Para iniciar um novo projeto, a gente simplesmente clica aqui em novo projeto. Geralmente o que acontece aqui, ó, aparece esse pop-up com a última atualização ou alguma atualização relevante do Base ou da operação da K2, tá? Então, essa última com relação ao coronavírus, né, com maiores detalhes sobre como estão as nossas operações, mas geralmente esse pop-up mostra as últimas atualizações. As atualizações são feitas geralmente a cada 15 dias e cada atualização tem uma nova melhora no software para vocês, alguma otimização, alguma coisa assim, tá? Posto isso, vamos lá. Uma das últimas atualizações, que é bem interessante, que agora vocês conseguem colocar o projeto de vocês em coordenadas. Ainda mais em se tratando de Brasil, né, que tem locais em que o nome da rua não é muito claro, ou que o Google Maps não encontra, agora vocês podem colocar a localização do projeto de vocês em coordenadas, tá? Então, hoje eu vou fazer um projeto bem simples para vocês, só para a gente dar uma olhada no relatório estrutural. Então, aqui vocês colocam o endereço,
vocês vão ver que ele já vai aqui encontrar o endereço que vocês já determinaram. Então, hoje a gente vai fazer. Quando vocês. Ah, mas por exemplo, eu digitei o endereço, mas não é aqui que é o telhado, é aqui. Vocês só clicam 2 vezes com o mouse, ele vai mudar novamente a localização e vai atualizar o endereço aqui, tá? Vocês vão nomear o projeto de vocês, então, webinar de segurança 01, que a gente vai fazer hoje. Todos esses dados aqui, quanto mais vocês completarem, vocês vão ver que vão ficar mais completos no final, na geração do relatório, tá? Então, aqui vocês geralmente põem o nome do cliente de vocês, na empresa, e quem que é o contato dentro da empresa que vocês estão atendendo. Então, por exemplo, sou eu mesma, já que esse webinar é para nós. Então, vamos lá. Posto essas informações aqui. Ah, uma outra coisa também. Aqui vocês podem alterar o modo de exibição da tela. Então, vocês podem vir aqui em satélite, que vai desaparecer o nome da rua, híbrido, que aparece o nome das ruas, ou mapa rodoviário, que aparece bem com a cara do Google Maps mesmo, tá? Eu gosto de trabalhar com o satélite, porque a visão fica mais limpa, tá? Então, vamos lá. Telhado. Colocando aqui em telhado, é muito simples. Vocês vêm aqui com o cursor no mais, acrescentar telhado. Quais são as características desse telhado? Então, esse telhado que eu escolhi é um telhado 2 águas, retangular, de telha cerâmica. Quando vocês fazem essa pré-seleção, automaticamente o software já vai determinar dentro dele quais são os sistemas da K2 Systems mais adequados para a aplicação, tá? Então, eu colocando aqui, eu já vai aparecer esse maisinho na tela, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui. Esse mais, vocês vão desenhar o telhado de vocês. Então, vocês vão clicar uma vez, arrastar aqui para desenhar o telhado de vocês, arrastar de novo. E é isso. Clicou, tá desenhado. Mas vamos lá, algumas dúvidas que sempre aparecem aqui. Ah, mas as medidas não estão exatamente iguais às medidas do projeto. Ou a direção da inclinação do telhado está errada. Vamos alterar isso. Então, tá bom. Então, a gente vem aqui para alterar a direção da inclinação do telhado. Simplesmente clicando aqui, ó, esse menos ou no mais, vocês vão ver que essa setinha aqui, que indica a inclinação do telhado, mudou. Então, agora a gente está com a inclinação do telhado certo. Altura da edificação, vamos colocar aqui que é 9 metros. Inclinação desse telhado, 22 graus. Espaçamento de viga, isso são, gente, dados que vocês têm que coletar. É para isso que serve também um aplicativo, a função Roof Check. É muito legal, ajuda vocês bastante com relação a isso, tá? Aí vamos aqui, alternar para a vista 2D. Nesse alternar para a vista 2D, o que acontece? Vocês vão ver o telhado na vista 2D. E aí aqui, quando vocês passam o cursor sobre a medida do telhado, sobre as dimensões, vocês vão ver que clicando sobre ele, vocês conseguem alterar. Então, por exemplo, não é 9,35 essa medida, é 10. Então, vocês colocam 10 aqui. Por exemplo, 7,5 aqui. E aí o telhado já vai estar corrigido nas dimensões corretas, tá bom? De acordo com o telhado de vocês. Nessa parte aqui de obstáculos, vocês também podem desenhar obstáculos e exibir o sombreamento desses obstáculos, fazer simulações em qualquer dia do ano e horário, tá? Então, isso é muito importante, isso daqui vocês podem usar e abusar disso. E aqui, eventualmente, escrever alguma observação, caso vocês quase não tenham algum dado, ou caso falte alguma informação, ou caso vocês tenham assumido alguma coisa, ou qualquer outra observação que vocês queiram escrever, porque tudo isso vai sair no relatório estrutural no final do planejamento de vocês, tá? Então, desenhado aqui o telhado, vamos para design. Design, essa aba de design é onde a gente está
a gente define os módulos que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, vamos digitar aqui que a gente vai trabalhar com o módulo na trina, tá? Vou escolher aqui um módulo que eu sei que está à venda aí para vocês, tá? Disponível nas plataformas da Aldo. Então, vocês viram que eu escolhi aqui o modelo dele e já automaticamente as informações foram preenchidas. Se eventualmente vocês não encontrarem aqui dentro o módulo que vocês querem trabalhar, vocês vêm aqui em definido pelo usuário que todos esses campos se tornam editáveis e vocês podem escrever quem é o fabricante, qual o modelo e quais as medidas exatas, tá? Mas como a gente encontrou, a gente pode dar continuidade. Então, aqui em campos do módulo, a gente vai, da mesma forma, clicar aqui nesse mais, escolher aqui o sistema Solid Rail, e aí lembrando, gente, que eu comentei lá no começo, quando vocês escolhem o tipo de telhado e o tipo de telha, eles automaticamente vão pré-selecionar aqui, dentro dessa telinha, quais são os sistemas da K2 mais importantes, né, mais adequados para o telhado de vocês. Então, para telhas cerâmicas, a gente consegue aplicar ou o sistema Single Rail ou o sistema Solid Rail. Então, vamos lá. Solid Rail. Da mesma forma ali como no telhado. Opa, vou clicar de novo aqui. Vai aparecer o mais na tela. Com esse mais, a gente consegue desenhar aqui os módulos que a gente quer colocar no nosso telhado. Então, eu vou fazer uma simulação aqui de bem simples, uma instalação bem pequenininha, tá? De 12 módulos. Quando vocês olham aqui nessa tela aqui do Base, ele já vai mostrar umas informações, que é o número de módulos, a potência total do sistema, tá? E dando continuidade, vamos então aqui para a parte de cargas, que é justamente sobre tudo que a gente estava conversando até agora, em relação à segurança. Então, a norma de vento, quando a gente fala que a ABNT já está integrada no Base, é justamente aquele método de cálculo que eu expliquei para vocês, já está integrado aqui no Base. Então, vocês lembram que eu mencionei para vocês que alguns fatores são essenciais para o cálculo da estrutura? Então, eles estão todos aqui. Então, o fator estatístico já está aqui, tá? Isso daqui é padrão, porque geralmente essa importância parcial é para edifícios comerciais, residenciais, então isso se aplica para a grande maioria dos edifícios que a gente vê por aí. O que vai mudar aqui, tá? É que em elevada importância estão encaixados, por exemplo, edificações de uso governamental, hospitais ou bombeiros, alguma coisa assim desse tipo que tem uma importância muito grande para a sociedade, então o risco tem que ser menor. Mas a gente sempre vai, e já está colocado aqui como padrão no cálculo para sempre estar escolhido esse fator estatístico aqui, mas se eventualmente vocês estiverem planejando alguma coisa diferente disso, é só vocês consultarem a norma de ventos ou nos consultarem, né, da K2, que a gente faz aqui as devidas alterações para vocês. Então, zona de carga de vento, vocês podem olhar aqui pelas cores do mapa, tá? Então, é um projeto aqui em São Paulo, zona de carga 3. E a categoria de terreno, vocês podem ver aqui nessa parte inferior também, que isso, na verdade, nada mais é do que os obstáculos que o vento enfrenta para chegar na sua edificação. Então, quanto maior o nível de urbanização, mais obstáculos o vento vai ter, menor vai ser
a carga de vento, porque o vento vai chegar, vamos dizer assim, menor na edificação em questão. Então, aqui em São Paulo, a gente está no centro de uma grande cidade, então é a categoria 5, mas aqui vocês encontram também outras categorias que a gente encontra também Brasil afora, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente já calculou, só selecionando esses dois aspectos aqui, a gente já conseguiu calcular a carga de vento desse projeto. E aí, com a carga de vento, que é a ação, né? Essa é a ação que eu apresentei para vocês na apresentação. O que ele vai fazer agora? Ele vai cruzar com as resistências do fixador que a gente escolheu. Então, ó, a gente escolheu o Crosshook 3S+. A gente poderia escolher alguns outros fixadores também, tá? Por exemplo, 4S+, ou 4SL, tá? O 4SL é o último gancho desenvolvido pela K2 Systems, tá? Muito provavelmente vai chegar no Brasil em breve. Então, vocês vão determinar aqui o fixador que vocês querem utilizar na instalação de vocês. Então, majorando as ações, agora vamos minorar as resistências. Então, escolhendo aqui o Crosshook 3S+, o que o software vai fazer? Ele vai cruzar essas duas informações, vai rodar todas aquelas equações que eu mostrei para vocês e o que vai acontecer? Vai fazer a verificação das cargas. Então, tudo ok. O sistema de montagem pode ser montado conforme planejado. Por quê? Quais os esforços solicitantes nos fixadores? Aqui eles dão em porcentagem quanto isso está próximo da resistência do fixador. E aqui da mesma forma, então, qual a flecha do trilho base, a tensão, comprimento, tensão vertical. Então, tudo isso, gente, está colocado aqui para vocês. Então, a carga sobre os modos, aqui capacidade de carga e aqui da combinação de ações, tá? Então, todos esses dados são mostrados aqui e no relatório para dizer que com essa carga que a gente colocou aqui e com esse fixador que a gente determinou aqui nesse passo, está tudo ok. O sistema de montagem pode ser montado conforme planejado, com esse número de fixadores que está determinado aqui no plano de instalação, tá bom? Então, agora, aqui a parte final, tá? Mostrando aqui rapidamente para vocês como que é isso dentro do software. Então, aqui o telhado que a gente desenhou, o sistema, qual o módulo que nós utilizamos, número total, potência. Aqui, a lista de materiais necessária para a instalação disso. Isso daqui está colocado em kits, tá? Que nós vendemos hoje no Brasil. E agora vamos gerar aqui o relatório estrutural, que é o grande objetivo da nossa conversa de hoje. Outra coisa também, viu, gente? Aqui aparece, se vocês quiserem expor a lista de materiais completa para Excel, exportar, né, para Excel, e também o plano de módulos, que é esse plano de aplicação aqui, vocês também podem exportar para Excel. E além disso, tá aqui, tá? Quem tiver dúvida sobre o design do inversor, né, planejamento elétrico que eu comentei para vocês, é aqui que vocês clicam para exportar os dados para as ferramentas de cálculo dos inversores, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês o cálculo, propriamente dito, o relatório que nós geramos aqui. Então, essa daqui é a carinha do relatório, tá? Então, todos aqueles dados que nós preenchemos desde o começo estão colocados aqui. Então, nome, sistema, contato, endereço, quais as características do telhado, características do módulo que nós escolhemos. Aqui já está determinado algumas coisas do plano de montagem que vocês podem levar para instalação, para vocês fazerem a instalação da forma correta. Então, aqui está um layout simplificado também.
do que nós planejamos no software. Aqui também já a gente consegue ver as zonas. Isso daqui, gente, está mostrado aqui, mas está considerado no cálculo, só para vocês entenderem. Essas cores aqui, elas são cores que determinam as zonas de coeficientes para o cálculo da ação do vento. Então, para cada zona aqui, existe um coeficiente. Então, por exemplo, quanto mais para a borda do telhado, mais na extremidade, maior esse coeficiente, porque maior vai ser o esforço de sobrepressão ou de sucção, tá? Então, isso daqui está mostrado, isso daqui que são essas cores aqui. E aqui, propriamente dito, vou até aumentar para vocês verem, toda aquela parte de verificação estrutural. Então, em todas as direções, estão esforços de pressão e sucção em todas as áreas do telhado, as verificações de solicitação e também a capacidade de carga de cada zona, comparada com a resistência de cada componente. Então, aqui na próxima página, vocês vão ver aqui também qual que é aqui a área do telhado, aqueles coeficientes para cada zona do telhado também, que colocam aqui em números aquelas cores que eu mostrei para vocês. E aqui toda a parte daquele equacionamento que eu mostrei para vocês. Então, quais foram os coeficientes de majoração e redução de carga, quais foram as equações que nós consideramos, quais foram aqui, qual é o peso próprio do sistema, carga própria total, qual a carga de vento, enfim, as equações de combinação de ações que nós utilizamos. Aí aqui toda a parte de ação máxima, análise de segurança estrutural de todos os esforços, então pressão, sucção, perpendicular e paralelo, e comparando-se, por fim, com as ações com as resistências. Então, aqui estão determinadas as resistências, e aqui tudo isso está mostrado em porcentagem, sobre a porcentagem de utilização, vamos dizer assim, dessas resistências. Então, gente, é isso que o nosso relatório mostra. Então, se vocês entregarem isso para um profissional, um engenheiro, ele deve saber interpretar esses dados, tá? Porque todos os cálculos estão mostrados justamente aqui nesse relatório, quais as equações que nós utilizamos para tudo isso. Então, vocês veem que aqui está tudo bem passo a passo, apesar de ser algo bem técnico, tem que ser algo também que seja um respaldo para vocês em todos os sentidos, tá? Então, vocês mostrarem isso para o cliente de vocês deve ter um peso muito grande, porque está tudo muito detalhado aqui, e é esse o nosso compromisso com vocês com relação à segurança. Então, vocês podem ver que o planejamento no Base é fácil, tá? Eu sei que eu fiz um exemplo bem fácil, mas não muda muito do que isso. Vocês viram que a plataforma é muito simples e o relatório também mostra todos os dados que vocês têm que considerar e que nós consideramos para o cálculo estrutural. E aqui no final, na última página, vocês veem a lista de materiais completa. Tá bom? Então, vou voltar agora aqui para os slides, porque aí eu vou abrir para dúvidas, perguntas e questões. Eu sei que foi um conteúdo bastante técnico, então espero que tenham dúvidas, né? Mas estou aqui para responder. Então, vamos ver aqui. Vou começar do começo, né? Gente, ó, essas fotos que eu mostrei aqui para vocês, só para esclarecer, são fotos que a gente recebe nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Existem coisas verdadeiras, existem coisas falsas, também existem, mas, gente, pode ser que uma tenha sido brincadeira, mas todo o resto não foi.
Então, é um assunto muito sério. Então, nem deveriam brincar com relação a isso, tá? Então, eu vou começar lendo uma pergunta aqui. Recentemente instalamos sobre um telhado shingle e a maior dificuldade foi definir a fixação. Por sorte, o cliente fez uma substituição do telhado, mas avaliando em condições que isso não ocorre, como podemos garantir uma boa fixação? Olha, a gente consegue garantir uma boa fixação justamente determinando o sistema mais adequado para o seu tipo de telhado. A gente sabe que no Brasil as opções ainda, o portfólio não é extenso, mas o ideal é que, conforme a maturidade do mercado, os distribuidores vão precisar de mais soluções que atendam todos os tipos de telhado do Brasil, e o telhado shingle é um deles. Então, vocês podem imaginar que o Brasil, com a dimensão continental que tem, os vários tipos de telhado que tem por aí. Então, não adianta a gente esperar que um gancho vai ser o mais adequado para todos os telhados. Então, é justamente esse o tema do webinar que a Amanda vai apresentar na quinta-feira, que é como escolher um sistema adequado para a instalação de vocês, quais são as melhores práticas durante a escolha e durante a instalação de um sistema de montagem. Então, eu convido vocês a participarem do webinar que a Amanda vai apresentar na quinta-feira, sobre como justamente vocês conseguem garantir uma boa fixação na hora de escolher um sistema de montagem. Depois de escolhido, aí sim que nós entramos no tema do webinar de hoje, né, que é justamente a segurança. Então, além de você escolher o sistema, você tem que escolher o seu fornecedor e ter a certeza de que o seu fornecedor de estruturas te oferece tudo isso ou mais que a K2 Systems oferece para vocês também, que são o quê? São relatórios estruturais completos, validação de estática, conteúdos, enfim, que ele esteja sempre ao seu lado e não contra você, né? Estão perguntando também se é possível fazer uma simulação no Base com instalação de solo. No Base, propriamente dito, não, tá? Mas nós temos algumas ferramentas de cálculo que são fora do Base para fazer todas essas verificações, porque é uma verificação muito individual, um projeto de solo tem que levar em conta muitos parâmetros, ou seja, parâmetros do solo, localização, enfim, muitos parâmetros, e seria um software completamente diferente do que o software que nós desenvolvemos para telhado. Então, nós temos isso, só que não está no Base Online, tá? O Base Online é só para telhados. Mas, se você quiser fazer uma simulação de um projeto de solo, também peço para que você envie um e-mail para nós, que a gente consegue fazer essa simulação, sim. Vamos lá, tem uma pergunta aqui bem específica sobre estrutura da K2 de telhas metálicas. Então, alguns fabricantes recomendam que o módulo fotovoltaico tenha altura mínima em relação à telha de 10 centímetros. A pergunta é: a estrutura da K2 consegue atender essa especificação dos fabricantes dos módulos? Então, nós temos algumas soluções no mercado brasileiro. Nós estamos começando o trabalho com outros distribuidores também. Então, sim, a gente sabe que a gente não consegue atender todos os telhados do Brasil, porque o nosso portfólio aqui no Brasil ainda é muito sucinto, muito pequeno, mas a ideia é que a gente traga ainda mais soluções. Então, por exemplo, a gente sabe que o Speed Rail, que o sistema adequado para telhas metálicas trapezoidais, os módulos ficam muito perto da telha, e aí isso gera um superaquecimento, né, dos módulos. Então, tudo isso são coisas que a gente está pegando, né, informações que a gente está pegando de feedback de instaladores, feedback de vocês. Então, por isso que esse canal também é muito importante para nós, porque é em cima disso que a gente trabalha. Então, sim, existem soluções que ficam adequadas. Então, por exemplo, os parafusos estruturais da K2 Systems garantem
esse distanciamento tranquilamente. O speed rail, por exemplo, talvez não. Por quê? Porque as telhas às vezes têm uma altura maior, às vezes têm uma altura menor. Então, tudo isso são coisas que nós estamos trabalhando. Mas, sendo bem sincera, os nossos sistemas não são muito diferentes dos nossos concorrentes. Aliás, geralmente, como nós temos mais tempo de mercado, estamos, né, no mercado europeu, somos líderes no mercado europeu, o que acontece é que muitos dos nossos concorrentes e competidores acabam se espelhando nos sistemas da K2 Systems, né? Isso é uma grande vantagem até para nós. Então, você não vai encontrar coisas muito diferentes por aí, tá? Então, se eventualmente você tiver algum sistema que você encontrou, que você acha, nossa, isso daqui é muito legal, eu quero que a K2 considere isso, porque eu quero usar um sistema da K2 que tenha esse recurso, manda para a gente, porque é nisso que a gente trabalha. Tem previsão da extensão da K2 Systems aceitar o projeto sim DWG? Sim, sim. Vai ser uma das próximas atualizações do Base, vai ser essa, tá? Tem como optar por escolha de caibro terça para quando variar de concreto, metal, entre outros? Sim, também tem. Dentro do Base vocês conseguem mudar tudo. Vocês conseguem colocar onde vocês vão fixar, se é no caibro ou se na terça, qual tipo de telhado e qual tipo de subestrutura. No slide, a fixação... Opa, peraí. No slide, a fixação das estruturas no telhado parece estar desalinhada, formando um triângulo. É isso mesmo? Não posso colocar uma embaixo da outra? Você pode sim, é que na verdade o sistema ele calcula mais ou menos otimizando e parametrizando o posicionamento dos fixadores, mas você pode sim colocar elas alinhadas, não tem problema nenhum. Normalmente o material de fixação dos painéis fazem parte de um kit que os distribuidores vendem. Quais os distribuidores que a K2 possui como fornecedor de estrutura de fixação? Hoje nós trabalhamos com a Aldo, tá? Aldo é nosso distribuidor. E em breve, acredito que nas próximas semanas aí nós vamos anunciar um novo distribuidor que a gente vai começar os trabalhos a partir do próximo mês, tá? Então, o pedido chegou oficialmente hoje, né? No começo da semana, na verdade, e vai embarcar. Assim que embarcar, a gente vai postar todas as redes para vocês saberem quem é o novo distribuidor da K2. Existe suporte técnico da K2 para o uso do aplicativo? Sim, claro, somos nós mesmos. Então, eu vou mostrar os nossos contatos no final. Qualquer dúvida que vocês tiverem a qualquer momento, vocês ligam para nós no e-mail, pode irritar no WhatsApp, que está tudo em paz. Em algumas localidades, a imagem da K2 fica fora de posição entre as vias públicas em relação ao ponto do cliente, telhado. Então, eu mostrei para vocês no começo do planejamento que você clicando com 2 vezes em cima do local que você queira fazer o projeto, você já altera isso de forma fácil. Outra coisa também é a opção que vocês têm de mudar a visualização para satélite ou híbrido, tá? Eu sempre uso satélite, que aí a visão aparece um pouco melhor. Essa apresentação vai ficar online no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube. Então, a qualquer momento vocês vão poder acessar e vocês que participaram do webinar também vão receber um e-mail depois com o link para visualização da apresentação de novo. Mas caso não recebam ou percam esse e-mail dentro da caixa de vocês, todos os webinars da K2 eles são disponibilizados no YouTube, tá? O YouTube da K2 Systems Brasil. Bom, não havendo mais perguntas. Tem uma pergunta aqui que é quais as opções adicionais no modo especialista?
Para quem viu aqui, eu vou até abrir de novo aqui a tela do Base, porque quero mostrar isso aqui para vocês. Na parte de telhado aqui, modo especialista, se eu ativo ele, o que acontece é que alguns lugares vão aparecer outras opções. Então, por exemplo, eu posso editar melhor os caibros, né, a subestrutura do telhado. Eu vou poder editar melhor algumas outras coisas, então largura da viga, altura da viga, isso tudo aqui não aparece quando eu não ativo esse modo especialista. Então, quando vocês forem planejar um projeto no Base e tiverem todos esses dados, vocês vão poder utilizar esse modo especialista aqui. Bom, acho que é isso. Calma que agora tem uma última pergunta, hein? Última pergunta. Olá, Vivian. Qual a diferença entre... Ixi, Maria, agora tem um monte de perguntas aqui. Qual a diferença entre single rail e solid rail? A diferença entre single rail e solid rail, gente, é o trilho, propriamente dito, que é o tipo de sistema, né? Então, hoje no Brasil, a gente trabalha com o solid rail. A diferença física entre eles é que a fixação no single rail é feita na lateral do trilho e no solid rail é feita com parafuso inteiro embaixo do trilho. E hoje no Brasil, nós trabalhamos com o solid rail. Por que você escolheu o Crosshook 3S e não o 4S? Gente, eu posso escolher qualquer componente aqui, tá? É só eu mudar aqui. O que vai acontecer, a consequência disso é que, como aqui o Base está colocado para calcular em kits, o que vai acontecer é que aqui vai aparecer que não está disponível em forma de kit, porque em forma de kit é o 3S+, por enquanto. E aí aqui a lista de vocês depois vai estar atualizada, não vai estar mais em kit, também vai estar com os componentes individuais, tá bom? Suporte da K2 para cálculo estrutural em galpão. Gente, informações sobre projetos, eu recomendo que vocês entrem em contato diretamente conosco. Então, eu vou fornecer agora os contatos para vocês. Esse e-mail aqui é o nosso e-mail. Primeiro e-mail é o e-mail comercial, tá? Nós temos acesso a ele, eu e a Amanda. O telefone também é o nosso telefone que a gente utiliza os canais aí de WhatsApp da K2 Systems. E aí vocês têm o meu e-mail e o e-mail da Amanda individuais. Caso vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato conosco diretamente, tá bom? Então, novamente, muito obrigada. Queria agradecer de novo a presença de vocês aqui, convidá-los também a participar do próximo webinar que vai acontecer na quinta-feira, que é muito importante também, um tema muito relevante para nós, e que se protejam, né? Eu, pelo menos, sou muito nova e nunca tinha vivido uma experiência como essa antes, acredito que vocês também não, e vamos todos respeitar, né, o que as autoridades têm a nos falar e nos proteger da melhor forma possível. E contem conosco, a gente está aqui, mesmo talvez não estando presentes fisicamente, né? A gente está aqui, vamos fornecer muitos materiais, conteúdos digitais para vocês durante essas próximas semanas, tá bom? Muito obrigada novamente e qualquer coisa, não deixem de nos contatar. Até mais!